Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora mais uma vez dar continuidade às nossas aulas, às nossas videoaulas, e hoje nós vamos colocar o nosso conteúdo sobre Platão, o nosso primeiro conteúdo sobre esse pensador clássico da antiguidade grega, que é o Platão. Platão, que foi um dos mestres, um dos nomes referenciais da filosofia grega no seu período. Então nós vamos estudar ao longo desta videoaula alguns temas metafísicos e também alguns temas ligados à teoria do conhecimento platônico. Eu espero que todos vocês tenham a devida compreensão, preste atenção nas temáticas que nós iremos apresentar para vocês agora nesta videoaula. Grande abraço a todos vocês e desejo desde já uma boa aula para todos vocês. Esta é a aula 1, seja bem-vindo e vamos junto nessa, vamos portanto compreender este pensamento de Platão. É um processo progressivo do mundo das sombras e aparências, que é a doxa, para o mundo das ideias, que são as essências, seres verdadeiros. Ou seja, antes de mais nada, é bom nós entendermos que a filosofia platônica, o pensamento platônico, ele é dualista, ou seja, ele apresenta duas realidades. Então, a primeira realidade é o mundo material, que ele vai chamar aí de mundo das aparências, o mundo das sombras e aparências. Então, se esse mundo material, que é esse mundo que nós estamos inseridos nele, essa realidade que nós estamos aí inseridas, se para ele é considerada como sendo um lugar de aparências, ou seja, não é verdade, então isso pode ser chamado de doxa, ou seja, a palavra doxa em grega quer dizer opinião, ou seja, tudo que nós vemos, aquilo que nós temos contato ao longo da nossa vivência, tudo isso não é a coisa real, não é realidade, é apenas aparência. Por quê? Porque a verdadeira realidade das coisas que nós vemos, que nós tocamos, que nós sentimos, elas estão numa realidade chamada de mundo das ideias ou mundo das essências. É lá onde existem os seres verdadeiros. Portanto, Platão ele vai, pois, fazer esta distinção, colocando, pois, a realidade sobre duas condições. A primeira condição é a condição do mundo das aparências, que é o mundo material, e a segunda condição é o mundo das ideias, que é o mundo real. O mundo das ideias tem a ver com o mundo das inteligências, O mundo da realidade propriamente dito é aquilo que a gente pode captar que existe numa condição de inteligência. De forma que as coisas materiais, tudo aquilo que é finito, que são as coisas materiais de modo geral, são coisas que elas não têm uma existência própria. Porque para Platão, o que tem uma existência própria é aquilo que não se acaba, aquilo que não tem fim. E aquilo que não tem fim está no mundo da inteligência, o mundo inteligível para esse pensador. Logo, é bom de imediato a gente entender essa realidade aí trazida por Platão. Veja, grave na sua cabecinha aí, ó. A filosofia platônica, ele defende como sendo dualista, duas realidades, o mundo material e o mundo das inteligências, que a gente pode chamar de mundo imaterial, que é o mundo real, de forma que o mundo que nós vivemos, ele é apenas a realidade das aparências, porque tudo são finitos, e aquilo que tem finitude não pode ser considerado como sendo verdadeiro, como sendo real, como tendo uma existência própria, certo? E aqui já apresento para vocês, em sequência, um quadro que vai demonstrar o sentido da dialética platônica. Ora, a palavra dialética quer dizer
um diálogo feito com duas realidades. Não pode ser diferente quando se pensa o pensamento platônico. Se ele considera que existe duas realidades, a realidade do mundo material e a realidade do mundo imaterial, né? Logo a gente pode dizer que esse pensamento platônico ele é dialético, não é? Dialético porque nós temos que fazer sempre esse diálogo, esta relação entre a realidade sensível, que é a realidade para a qual a gente não quer viver, né? O que nós vivemos é sempre em busca da realidade verdadeira, que é o mundo das inteligências, o mundo onde as coisas existem tal como elas são, certo? Então veja o quadro aqui, ó. Nós temos aí, ó, o dualismo do ser na filosofia de Platão, processo de evolução do conhecimento, segundo o mesmo. Aí nós temos aqui, ó, dois quadros. O primeiro aqui é do mundo sensível. A palavra sensível quer dizer tudo aquilo que tem matéria, constituído por matéria, né? E esse mundo sensível que ele é o que? Ele é onde tem as sombras, né? Os objetos sensíveis, né? São as coisas que têm material, que são materiais. Eu, por exemplo, né, que estou falando com vocês, vocês que estão vendo essa videoaula, vocês também são objetos sensíveis, ou seja, constituídos de matéria. Logo, nós somos, diante dessa primeira parte do mundo sensível, segundo a concepção de Platão, nós somos apenas sombras, ou seja, nós somos sombra de uma coisa que existe tal como ela é, né? De forma que a sombra é apenas aquilo que representa a coisa em si. Veja bem, se eu estou diante do sol, né? Estou caminhando na rua e o sol está quente, logo o sol bate em mim e logo vai sair uma sombra da minha pessoa para o chão, né? Então aquela sombra não é a realidade da minha pessoa, né? É apenas uma sombra por causa do sol, né? O sol que bateu em mim e logo gerou esta sombra, certo? Então, entre sombra e a coisa em si, a sombra de alguma coisa, né? A sombra da pessoa, ela de fato não representa aquilo que a coisa é em si. A gente poderia também dar um outro exemplo a vocês, por exemplo, se a gente se colocar diante de um espelho, né? Diante do espelho eu vou ver a minha imagem, né? Mas a imagem refletida, a minha imagem refletida no espelho não quer dizer que seja eu, né? É apenas a imagem da pessoa que sou eu que está sendo refletida no espelho, né? Então isso a diferença quando se fala, são os exemplos que a gente está mostrando para mostrar a vocês de forma mais clara o significado de mundo sensível, né? De forma que o mundo é apenas esse mundo das sombras, o mundo das realidades que não existe tal como são. E aqui do outro lado nós temos, né, aqui, ó, o mundo das ideias, que são os mundos objetivos, que são as realidades tal como elas são, né? E aqui nós temos o mundo das ideias, dos conceitos, das coisas tal como elas são, né? De forma que tudo aquilo que existe na realidade material são apenas aparência, porque a verdadeira realidade das coisas que existem no mundo material, elas estão habitando uma outra realidade que é chamado mundo das ideias. Logo, aquilo que a gente tem como sendo subjetivo para Platão é uma realidade concreta. Ou seja, a gente pode dizer para vocês aqui que o pensar, né, quando eu penso alguma coisa através da minha mente, né, da minha razão, esse pensamento em alguma coisa, ele é um pensamento real, né? Ele é verdadeiro, porque ele é capaz de gerar conhecimento, né? Então isso é verdadeiro, de forma que entre eu pensar uma coisa e essa coisa existir, vai haver uma espécie de diferença, né? Quando eu penso em algo e eu sei definir isso através do meu pensamento, essa coisa pode existir, né? Ela existe porque, na verdade, eu tenho uma capacidade de pensar na mesma e sei definir ela,
né? A gente pode aqui acrescentar um quesito nessa ideia de Platão aqui, só para ficar um pouco mais claro, né, para vocês sobre essa temática aqui da dialética e do dualismo platônico. Então, a primeira etapa que nós temos aí, relacionado a isso, nós temos a etapa das impressões ou sensações advindas dos sentidos, advinda dos olhos, advinda dos ouvidos, daquilo que eu toco com as minhas mãos, não é? Tudo isso são a etapa das sensações, né? Das sensações, por exemplo, dos sentidos. Eu estou aqui falando com vocês, de repente eu escuto um barulho, o barulho de alguma coisa, explodiu alguma coisa, por exemplo, não é? É a sensação que eu tenho através da audição. Eu escutei alguma coisa, né? Só que entre eu escutar e essa coisa existir de fato, segundo o pensamento platônico, existe uma diferença, né? Vai existir uma diferença, sim. E a segunda etapa consiste na passagem, não é? Na passagem das impressões para o conhecimento autêntico, que em grego é chamado de episteme, né? Que é o conhecimento autêntico, verdadeiro, aquele conhecimento provado, testado, ou seja, aquilo que existe tal como é de fato, não é? Então, para Platão, o mesmo vai propor o método dialético para superar as impressões, né? O método dialético ele vai, na verdade, provar de alguma medida a existência das coisas, não é? Vai dar uma existência das coisas tal como elas são. Só que isso não acontece na realidade da nossa convivência comum, né? De forma que a convivência comum para Platão é apenas a aparência, porque a verdadeira realidade das coisas elas não se encontra no mundo das impressões, ou seja, no mundo material, certo? Então, a dialética, só para dar um conceito a este termo, significa diálogos críticos, contraposição de uma opinião crítica a outra, uma tese. Eu tenho uma ideia, né? Uma ideia, por exemplo, o céu é azul. Essa é uma ideia. É uma ideia e é uma tese. O céu é azul, né? A contraposição dessa ideia é dizer que o céu não é azul, não é? Se eu acredito que o céu é azul e outra pessoa diz que ele não é azul, essa pessoa que está dizendo que ele não é azul, ele vai também te propor uma ideia para provar que realmente o céu não é azul, não é? Assim como também você que tem uma tese de que o céu é azul, você tem os seus argumentos para dizer que o mesmo é azul. O mesmo fato é a contraposição, que é a ideia contrária. Aquele que discorda de você vai dizer que o céu não é azul, ele vai explicar o motivo pelo qual o céu não tem essa cor azul, né? Então eu tenho uma tese e eu tenho a antitese. A antitese é tudo aquilo que transforma, né? Por exemplo, só para ficar mais claro essa questão da dialética, o barro, a argila, né? Eu tenho a tese. Se eu quero fazer um vaso, o vaso é feito de barro, não é? O barro é a matéria, é a tese. E o objeto feito do barro é o vaso, no caso, ele será transformado. Portanto, o barro ele sofreu uma transformação para chegar num objeto que é o vaso, né? Então é dialética, né? A dialética é sempre uma ideia de contraposição a uma matéria, a um objeto, não é, que nós de fato estamos vendo, percebendo, não é, ou querendo conhecer de alguma forma. Vale lembrar que o conceito de dialética ele é discutido em outros períodos da história do conhecimento humano. Nós vamos discutir dialética até no período contemporâneo, até nos nossos dias atuais. Então, sair do mundo sensível só quando se atinge o mundo racional das ideias, domínio do ser absoluto, eterno e imutável. Ou seja, a gente pode dizer, e aqui nós vamos ver em outra aula, que aquele que sai da ignorância é porque ele deixou de acreditar nas coisas sensíveis, né? Tem muita gente que acredita em coisas que é meramente material,
e tem aquilo como sendo verdadeiro, não é? Que são as chamadas as ideias de senso comum, podemos dizer assim. Quando você estuda, você descobre uma outra forma de pensar, né? Aí você, pois, saiu desse mundo da realidade sensível e passou para uma opinião, não é, mais crítica, mais formalizada sobre a realidade. Então é você sair de uma realidade e passar para outra, né? E você só sai disso por meio do conhecimento racional, né? Pelo pensar, né? Pelo buscar o conhecimento através do conhecimento racional. Certo? Então, logo aí acabei de apresentar para vocês as primeiras ideias e teorias sobre a filosofia platônica, que o cerne ela gira em torno de duas realidades e, portanto, ela é chamada de realidade de pensamento dualista, né? Fala do mundo material e fala do mundo imaterial. O mundo material é, portanto, o mundo da realidade aparente, a realidade que não existe, é apenas matéria, e aquilo que é matéria não existe de fato, porque é corruptível, ela se acaba com o tempo. E o mundo imaterial é o mundo das verdadeiras, das verdades eternas, melhor dizendo, né? Onde nada se acaba, tudo permanece tal como está. Podemos dizer que o mundo imaterial é o mundo da verdade, do conhecimento verdadeiro, não é? O conhecimento verdadeiro, ele nunca se acaba, ele sempre permanece, não é? Quem se acaba é o sujeito que conhece, no caso somos nós. Esse se acaba, por quê? Porque nós somos finitos. Agora a inteligência que habita sobre cada um de nós, esta não morrerá, ela permanecerá para sempre, né? E isso é um conhecimento, é um fato verdadeiro. Se é verdadeiro, ele não está presente no mundo da matéria, no mundo material. Porque o mundo material é um mundo onde as coisas se acabam. Ok? Então, muito bem, está aí, apresento para vocês as primeiras ideias, não é, da filosofia, a aula introdutória, podemos dizer assim, de Platão. E aqui eu estou deixando para vocês uma questão apenas, né? É uma questão de múltipla escolha, ou seja, você vai marcar a alternativa correta. A questão diz o seguinte: Platão, pensador da filosofia clássica, estipulou uma teoria do conhecimento dualista na qual o ser humano, letra A, é mente e ideia, B, corpo e matéria, C, corpo e alma, D, dialético e analógico. Então você vai escolher aí, conforme a nossa aula, conforme o conteúdo apresentado para vocês, qual é a alternativa correta. É só para vocês pensarem um pouco aí e responder essa alternativa. Ok? Grande abraço e aguardaremos a nossa próxima aula sobre Platão. Tá aí, muito bem, nós acabamos de ver, de ouvir e assistir, obviamente, né? Esta aula, a nossa primeira aula sobre a teoria filosófica de Platão, falando sobre essas duas realidades, a realidade material e a realidade imaterial. Então, se nós compreendermos a diferença e o significado de ambas, a gente vai, portanto, ter um grande passo para a compreensão do pensamento e do conhecimento, não é? E, obviamente, da teoria do conhecimento platônico. Espero que vocês tenham tido bastante atenção nesta temática e já digo para vocês que na próxima aula nós vamos dar continuidade falando dessa teoria da filosofia platônica na ótica da teoria do conhecimento e, sobretudo, do conhecimento metafísico defendido e idealizado por Platão. Grande abraço e até a próxima aula, onde nós nos encontraremos para continuar estudando a teoria filosófica de Platão.